Tá enxergando? Mandei qualquer Valeu. coisa. Oh, mas bom papel de parede ali, acho. Sim. Então, o negócio é o seguinte, como é que vai funcionar, tá? Eu tinha pensado em antes mostrar o GDD do projeto. Mas daí eu pensei melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com conceitos aqui de programação para conseguir ambientar o que, que a gente vai fazer e como é que vão ser o básico assim de programação mesmo para começar, né? Um conceito na Unity em programação e conceito de construção de game antes da gente falar sobre o game específico, né, que a gente já tinha montado. E daí na próxima a gente realmente, daí eu trago todos os esquemas e sketches e GDD que eu tenho pronto pra gente poder efetivamente visualizar qual que é o enredo do game e tudo mais, tá? Porque não adianta a gente falar um montão sobre o game e daí quando for começar na Unity a gente vai ter que falar sobre outros assuntos e depois a gente vai ter que retomar depois, então a gente vai ir e voltar, então não vale a pena. Então vamos pro conceito de programação e utilização da Unity. E daí depois a gente pega o game e embarca no que a gente já vai estar produzindo. Hoje a gente basicamente vai fazer o sistema de movimentação e alguns conceitos assim básicos de programação para a gente saber onde é que a gente está pisando. Então começamos por aí, beleza? Beleza. Eu tive que reinstalar minha Unity hoje, então eu estou usando a 2020.1, mas não vai fazer diferença se vocês têm a 2019 em diante, não vai fazer diferença, tá? Então eu vou criar um projetinho novo aqui. Tranquilo. Vou criar uma pastinha aqui. A gente segue teus passos também? Cara, eu vou ser bem honesto, tá? Eu acho, minha experiência, tá? Eu acho complicado ir fazendo junto, tá? Porque diferente de uma dinâmica de sala de aula em que eu explico um pouco, vocês vão fazendo, daí eu paro o que eu tô fazendo pra ir no PC de vocês e ajudar e tirar dúvida e tudo mais, a dinâmica aqui é diferente, então ficaria bastante esquisito a gente fazer isso em tempo real. Então eu não acho uma boa ideia porque eu acho que a gente acaba... Enquanto tu tá fazendo, não tem como o teu cérebro tá prestando atenção em tudo que eu tô falando. Então, meio que eu acho que dá chablaus aí. Então, eu deixaria pra fazer depois, tipo... Sim, minha opinião, tá? Presta atenção, vai tirando dúvida, tá? Porque isso aí no teu cérebro vai ser absorvido e depois tu dá um review só pra tu fazer de novo. Quando tu for fazer de novo e acompanhando o que a gente já fez, tu vai ver que vai ser muito mais fácil de tu produzir, porque tu vai estar, na verdade, lembrando, né, do que a gente falou e tu já vai estar construindo. Então, sei lá, eu acho mais tranquilo acompanhar e tirando dúvida e a gente vai conversando enquanto isso e eu vou explicando o porquê e enfim e tudo mais. E daí depois tu faz como se fosse um review, pelo menos das experiências que eu tenho, acaba sendo muito mais produtivo, assim. Sendo bem honesto, mesmo eu já tendo uma experiência de produção, quando eu preciso pegar algum conteúdo e assistir algum conteúdo, mesmo no YouTube, em qualquer lugar, enfim, eu acabo sempre dando uma olhadinha primeiro, depois eu volto e daí eu faço junto, porque é muito mais tranquilo, assim, senão tu fica... Não tem como a gente pausar, né, o que a gente tá falando e depois seguir, então, sei lá, eu acho mais legal. Mas, enfim, se quiser fazer junto, beleza, só, assim, não levem a mal, mas eu só não vou ficar, tipo, não, peraí que eu tô escrevendo aqui e tal, e para aí, daí, tipo, senão fica muito chato ter que ficar parando pra esperar pra esse tipo de coisa, tá? Então, bem chato. então não levem a mal, assim, por isso que justamente eu tô querendo deixar gravado, pra depois consultar tranquilamente alguma coisa que passar dúvidas, e aí vão perguntando que a gente vai tirando tranquilamente. Agora, tipo, parar pra esperar vocês escreverem um código, daí eu acho que fica meio nada a ver, assim, tá? Mas tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá? O porquê de cada coisa a gente vai explicando aí. Eu vou criar um projeto novo aqui na Unity, tá? Deixa eu chamar ele de Game Dev aqui. Ops, já tenho? Ih, cacetes. Vou colocar aqui Live Game Dev, pronto. E o que acontece? Quando a gente vai criar um projeto na Unity, a gente tem escolha aqui de 2D ou de 3D, tá? Qual que é a diferença dos dois? Na verdade, nenhuma, tá? A única diferença na prática é que quando a gente entra na Unity ali, quando a gente está com um projeto em 3D, ele seta o padrão do projeto para tu estar sempre visualizando em 3 dimensões. Quando tu seta em 2D, ele já fica na visão isométrica em 2 dimensões, mas na verdade a Unity ela sempre trabalha com as 3 dimensões, é só uma organização de janela padrão da Unity, tá? Esse High Definition RP aqui
é para trabalhar com toda a biblioteca gráfica da Unity, digamos assim, na potência máxima, né? High Definition, então tipo é alta definição. Isso aqui normalmente é quando tu já tem um conhecimento mais avançado para construir shader, algumas coisas muito high-end, assim, fazer um jogo AAA e o caramba de coisa, tá? Não que não dê para adicionar depois, mas por enquanto não precisa. E tem esse Universal Render Pipeline aqui, que é, digamos assim, o padrão para a gente poder construir uma série de efeitos visuais e um monte de coisa já com algumas bibliotecas baixadas. Tá? O que são, assim, né, conceito do conceito, o que são bibliotecas? É uma série de coisas, de ferramentas que o próprio motor tem para que a gente possa construir coisas mais rapidamente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma explosão com um efeito de partícula e o foguinho e tudo mais. Eu não preciso fazer isso totalmente do zero. Eu tenho ferramentas que fazem com que eu crie isso de um jeito um pouco mais rápido, embora eu vou fazer isso manualmente, mas eu vou ter algumas ferramentas extras para fazer isso mais rapidamente. Então é legal. Esses dois projetos aqui, o 2D e o 3D, ele tem como ideia ele vir cru. E daí, conforme eu queira adicionar alguns módulos de extensão da Unity, eu posso ir adicionando e tudo mais. Mas basicamente todos eles trabalham com a mesma Unity. Se eu esquecer de clicar no High Definition, Universal aqui, a gente pode adicionar depois e não tem problema nenhum, tá? Eu vou criar já um Universal Render aqui, porque eu já sei que depois eu vou querer fazer uns VFX e umas frescurinhas que eu adoro fazer, para deixar o jogo visualmente mais agressivo, então eu já vou criar ele assim, tá? Enquanto a gente vai abrindo, no tempo dela, a gente vai pensando assim o que a gente vai construir hoje. Então, eu vou podia ter criado isso aí antes para não ter esse load, né? Mas tudo bem. A gente vai trabalhar com um jogo em 3 dimensões, com uma visão, não sei ainda se isométrica ou em perspectiva, né? Com profundidade ou sem profundidade, mas vai ser aquela visão meio de cima, assim, meio top-down, no estilo Diablo. E a gente vai poder fazer o movimento do nosso personagem, a rotação da câmera, e a gente tem que fazer a câmera perseguir o nosso player. Nosso player vai andar pelo cenário e a câmera vai andando atrás do personagem. Então isso são scripts que a gente vai criar hoje. Acredito que dê para fazer tudo hoje, não é uma coisa tão complicada assim. E com relação a modelo, como eu estou criando o projeto agora, a ideia é justamente fazer um protótipo. Então vai ser criado com pequenos blocos e cubos e coisas bastante simples. E depois que a gente tiver o básico pronto, o cubinho pronto andando com a câmerazinha perseguindo e tudo mais, daí a gente efetivamente pode substituir isso por um modelo e depois implementar animação e depois implementar cenário e tudo mais. Não faz nenhum sentido do ponto de vista produtivo a gente fazer toda uma parafernália de coisa visual antes, sem testar se isso funciona e enfim, sem ver se vale a pena fazer todo esse esforço. Aí a gente abrindo. Essas janelas da Unity aqui, vocês já viram a Unity alguma vez na vida? Alô? Oi, é que Opa, oi. a nossa meio travada. E a live também. Eita. Vocês não estão nem me ouvindo direito aqui pelo Não. Discord? Eu tô te ouvindo aqui no Discord. Ah, tá. Já viram a cara da Unity aqui? Eu. Já, mas é o básico que eu tinha visto. Mas não era isso tudo. Mas tranquilo, ó, esse aqui é o projeto básico, né? Ele vem com algumas coisinhas ali, tipo um setupzinho pra mostrar o potencial da ferramenta, tá? Ele vem com umas aqui fazendo um trocadilho com ferramenta, né? Ele vem como se fosse um cenáriozinho de construção, tá? É uma cena de exemplo com algumas configurações e tal, que a gente não vai usar nada disso, não precisa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar essas 3 pastas aqui, a pasta de exemplos, materiais e os scripts. Coisas que a gente deleta na Unity vão para a lixeira, tá? A gente ainda consegue restaurar da lixeira do Windows. No Mac, para falar a verdade, eu não tenho certeza se vai para a lixeira, mas no Windows vai para a lixeira.
Mas tomem cuidado para não deletar, porque muitas vezes, mesmo deletando e eu restaurando, ele perde a referência, daí eu tenho que fazer tudo na mão. Então não façam isso sem o devido cuidado. Eu vou... Aqui na pasta de cena também vou deletar. Ele vai me acusar aqui que eu estou fazendo bobagem, não tem problema. Esse tutorial info também eu vou deletar. Eu vou ficar basicamente aqui com a pasta de presets, que tem algumas configurações importantes da Unity, e a pasta de settings aqui, que também tem outras configurações que a gente não vai fazer nada com isso. Esse packages aqui, ele parece que está vazio, mas é que ele está oculto. Outra hora a gente fala disso, que agora não precisa, mas não deletem também. Então assim, a Unity é o seguinte. Essa primeira janela, que é a janela de cena, é a janela principal da Unity de trabalho. Então é aqui que a gente trabalha, tá? Que a gente rotaciona, que a gente cria elementos no cenário para poder montar o level, para poder visualizar o personagem, inimigo e tudo mais. Então essa aqui é a nossa área de trabalho especificamente. A área, aqui a janela de game, é a janela onde a gente visualiza o jogo sendo... o jogo rodando, tá? Então é muito legal porque muitas vezes a gente está literalmente com a janela aqui do Cine aberta e a janela do game rodando, a gente fica visualizando os dois ao mesmo tempo, porque a gente consegue justamente ver se está tudo funcionando, né? Nas costas do jogo, por exemplo, assim, eu estou em um jogo em primeira pessoa e daí atrás do player está tudo bugado, então a gente consegue visualizar esse tipo de coisa, tá? Essa janela aqui de projeto é a nossa janela de pastas, tá? De organização de pastas, literalmente todo projeto, como o próprio nome já diz, vai estar aqui dentro. Material, imagem, script, modelo, animação, tudo aqui. Tudo vai estar aqui dentro, tá? Essa pasta ela é criada dentro do Windows, na pasta que vocês setaram o projeto. Deixa eu só puxar aqui. Só um minutinho. Ó, aqui. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui é a pasta do meu projeto, Live Game Dev, tá dentro dela, tem uma porção de coisas que a Unity cria, por isso que ela demora um pouquinho para abrir. Não deletem nada daqui de dentro. Caso vocês queiram levar isso aqui para um outro PC, digamos, eu quero fazer um backup disso aqui. Copie a pasta toda, não tem problema, vocês podem levar para outra máquina, tendo a mesma versão da Unity, vocês conseguem até abrir direto sem grandes danos, tá? Formatei meu PC, vou trocar de, sei lá, alguma coisa assim. Trocar de HD, pode copiar e levar para outro lugar, não tem problema. Só que tem que ser a pasta raiz, tem que ser a pasta toda e não pode esquecer nenhuma dessas coisas aqui dentro. Tem algumas maneiras de fazer isso com uma certa malandragem, mas né, tomem cuidado. Isso tem que ter bastante certeza do que está fazendo. Existe uma outra maneira também, que é a maneira do próprio collab da Unity, que é basicamente criar um servidor dentro da Unity para setar o projeto. Ele sobe tudo na nuvem, tu pode descarregar de qualquer máquina com o teu login na Unity. É muito legal, mas isso é para outro momento também. A janela de console, isso aqui, é uma janela específica para que a gente possa visualizar erros no código ou algumas informações adicionais. Então, assim, quando der erro no projeto, eu não sei se vai dar erro aqui, eu vou dar um play. Ele deu duas informações aqui, ó, deu dois avisos, né? Quando é erro, ele fica vermelho aqui. Então, ele deu dois avisos aqui que eu deletei coisa ali. Ele perdeu a referência de câmera, perdeu um behavior, alguma outra coisa, porque eu deletei um monte de coisa e ele se perdeu. Então, ele não sabe onde é que está, então ele está me dando aviso. Não encontrei tal coisa. Então, é a janela que a gente usa, inclusive, para fazer referências de, por exemplo, fiz um spawn de um inimigo, eu quero saber se ele realmente spawnou na área XYZ. Daí eu consigo setar para o console e me avisar isso. Então, é bem legal essa janela aí. Essa janela de hierarquia é onde ficam organizadas as coisas da nossa cena. Então, para Unity, cada cena pode ser, por exemplo, um level, ou um pedaço do level, ou, enfim, alguma cena mesmo de cutscene, uma coisa diferente assim. Tá? E cada cena que eu criar, eu tenho a minha hierarquia. O projeto é o projeto todo, a hierarquia é a hierarquia da minha cena. Então eu posso ter um personagem, quer dizer, na verdade quase todos os jogos são assim, né? Eu vou ter meu personagem aqui dentro da pasta raiz de projeto e eu vou ter meu personagem em cada cena, por exemplo. Então em cada cena eu vou ter dentro da hierarquia, eu vou ter um personagem, né? Uma instância, uma cópia desse personagem aqui. Então, se o meu level é gigante, ele vai ter 200 coisas aqui dentro. Diga. Já vídeo que tá tendo um pouco tá tendo até que bastante delay. No vídeo ou no áudio? No vídeo. Tá, não vai ter tanto problema, porque na verdade a gente vai codificar, então vocês vão me falando isso. Se ficar demais, se não der pra entender, vocês me param, tá? Eu vou parar de correr o mouse pra lá e pra cá, que daí fica mais fácil, eu acho. Não, era só de aviso.
O que mais que eu esqueci? Aqui, o Inspector. Essa janelinha do Inspector seria o nosso painel de propriedades. Então, ele muda dinamicamente conforme a gente está selecionando um item ou outro. O que isso significa? Por exemplo, aqui, ó, dentro da minha hierarquia da cena, eu tenho uma porção de coisas. Se eu selecionar a minha câmera, o meu Inspector mostra propriedades referentes à minha câmera. Se eu selecionar uma luz, o meu Inspector mostra propriedades desse objeto de luz e tudo mais, certo? Se eu tiver meu personagem e meu personagem tiver 8 scripts aqui dentro, ele vai mostrar todas as propriedades desses 8 scripts com relação ao meu personagem. Tranquilo? O visual da Unity, ele é um visual, na verdade, totalmente modular. Deixa eu voltar para o default aqui, ó. Esse aqui é o visual padrão da Unity quando vocês instalam ela. Bem diferente daquele que eu estava trabalhando, né? Eu gosto de mexer nas coisas porque eu acho mais tranquilo de trabalhar. O meu monitor aqui é largo, então tem uma certa vantagem por isso. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar a minha hierarquia para cá. Então eu fico com a minha hierarquia e o meu Inspector aqui. Eu gosto de jogar a minha cena do game aqui para baixo. É literalmente só clicar e arrastar, tá? E eu gosto de puxar o meu projeto para cá e o meu console para cá. Então vocês podem modular do jeito que vocês acharem melhor aí, conforme o monitor, o espaço que vocês tenham, até o que vocês gostam de fazer. E, na verdade, isso aqui é o padrão. A gente tem umas 850 janelas da Unity a mais, mas a gente vai vendo conforme o que a gente for fazendo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, então. Eu vou criar uma cena nova. Deixa eu fechar isso aqui. Vou criar uma cena nova para que eu possa trabalhar. Então, eu vou lá em cima em Arquivo, New Scene. Ele está me perguntando aqui se eu quero salvar a cena que já tinha ou não quero salvar. Ó, isso aqui é a ceninha em branco da Unity, tá? Coisas importantes, a gente sempre tem que salvar o que a gente está fazendo. Quando eu dou um Ctrl S aqui na Unity, ela vai tentar puxar o save da cena e não do projeto, tá? Pode ver aqui, ó, eu tenho o save e eu tenho o save project. Quando eu dou um Ctrl S, ele salva a cena. Se por um acaso eu fiz alguma configuração de projeto, de editor ou de alguma outra coisa, eu esqueci de salvar o projeto, em alguns casos ele perde essas propriedades. Então, não é legal fazer isso. O legal é sempre salvar o projeto inteiro, diga. Não tem uma opção para salvar automaticamente? Não, ele tem um autosave, mas, cara, é uma questão muito particular, tá? Eu não confio em autosave nunca. Nunca mesmo. Então, eu não gosto de confiar em autosave porque, às vezes, quando dá um tilt realmente no PC, ele pode simplesmente danou-se, sabe? Então, sei lá, eu não acho legal. Tu consegue setar, enfim, acho que nas preferências tu consegue setar o tempo, se eu não me engano, até dou uma olhada depois, não sei onde é que tem isso de cabeça, tá? Mas tu consegue setar, acho que dentro das preferências dele, de quanto tempo ele faz um autosave e tal. Mas, de novo, assim, eu não confiaria nisso. O próprio, sei lá, o Blender, eu uso bastante o Blender para trabalhar, tá? O Blender eu consigo setar ele ali de 1 em 1 minuto ele faz um autosave. E dependendo do que eu tô fazendo, se ele dá um crash, muitas vezes em 1 minuto tu já fez um monte de coisa. Então, não confie em autosave, tá? Mas no geral, assim, deu um Ctrl S, ali, vou fechar a Unity aqui, eu fiz alguma coisa importante, dá um Save Project, porque o Save Project ele vai salvar o projeto todo, independente se tu tá numa cena ou se tu tá mexendo em várias configurações, então ele salva tudo que tu tem. Então é legal. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou salvar minha cena. E eu vou colocar aqui, olha, eu tô dentro da pasta projeto, tá? Dentro da pasta Assets, que é a minha pasta raiz das coisas que eu vou colocar. E eu vou salvar aqui dentro da pasta cena, colocar cena 1 aqui, pronto. Olha, demora um pouquinho. Dentro da pastinha cena 1 tá aqui, ó, cena 1. Então também pode acontecer de vocês terem feito algum projeto, enfim, vocês estão trabalhando, daí tu fechou a Unity, abriu a Unity tá com a cena vazia. Meu Deus, perdi tudo. Calma, é só dar uma olhadinha se tu tá na cena correta, que às vezes a Unity abre uma cena nova. Eu acho que nas versões atuais parou de acontecer isso, mas antigamente acontecia. Tu abre o projeto, ele abre numa cena vazia e ele não carrega a última cena que tu estava trabalhando. Então é só ir ali, clicar 2 vezes, ele carrega a cena e tá tudo certo, não precisa se preocupar. Tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer então para começar a trabalhar? A primeira coisa que eu vou fazer é criar, assim, de uma maneira bastante tosca e grosseira, uma base de cenário e o nosso primeiro personagem, digamos assim. Aqui na pasta de hierarquia, na janela de hierarquia, eu vou criar
um objeto em 3D, eu tenho uma série de coisas, a gente vai vendo isso, tá? Conforme o tempo anda aí. Eu vou criar um objeto em 3D que a Unity chama de plane, tá? Que é literalmente um plano, né? Uma folha de papel aí. O que acontece? Sempre que a gente cria um objeto, aqui no Inspector, ó, tá aqui o plane. Aqui no Inspector eu tenho o local em que ele se encontra, a rotação que ele tem, a escala dele, tá? Quase todos os objetos têm posição, rotação e escala. Para esse iniciozinho, eu vou deixar zerado. Eu posso zerar manualmente aqui. Ou eu posso também clicar com o botão direito aqui em cima do transform e dar um reset nele aqui, ó. Então, de início, eu vou precisar de um plane, vou precisar de uma câmera, que já tem aqui, e vou precisar de um personagem, tá? O nosso personagem vai ser um cubinho. Então, vou adicionar aqui maisinho, 3D Object, Cube, tá? Ó, o nosso Cube ele saiu já no lugar errado. Então, vou lá, vou resetar ele de novo. Tá ali nosso cubinho. Aqui na cena da Unity, se eu uso o scroll do mouse, ele dá um zoom in e zoom out. Se eu clico com o botão direito, eu faço uma visão como se fosse em primeira pessoa para enxergar, tá? E eu posso usar as teclas que vocês já conhecem com certeza, o W, o A, o S e o D, para me movimentar como se fosse um personagem em primeira pessoa, tá? Segura o botão direito e usa as teclas. Ou então, clica lá em cima nas nossas ferramentinhas de movimento e panorâmica para poder movimentar. Mas assim, ó, usem realmente, cliquem, segura o botão direito e usa as teclas de movimento aí de FPS padrão para conseguir se locomover, que é muito mais fácil e isso ajuda pra caramba o desenvolvimento da ferramenta de vocês. Depois que a gente pega a prática é muito mais tranquilo. Eu tenho então esse meu planezinho, tem meu cubo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar um pouquinho o tamanho desse cubo para ele não ficar, para o personagem não ficar quadrado, tá? Então a gente vai homenagear aí o Tofu do Resident Evil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ele um pouquinho mais para cima aqui. E a gente vai mudar a escala dele, fazer assim, escala 0.5, Z 0.5, não, 0.3, 0.3, ó. Então ele tem 0.3 no X, 0.3 no Z e 1 no Y. Ele fica magrinho, certo? Para eu saber, como ele é um cubo, né? Para eu saber para onde que ele está indo, eu vou criar um segundo cubo aqui dentro. Vou clicar com o botão direito em cima dele, ó, e vou criar um outro cubo dentro dele. Ó, como se eu tivesse duplicado, tá? E esse cubinho eu vou fazer como se fosse um nariz para ele aqui. Não, aqui tem que ser maior. Ó, como se fosse um nariz para ele. Beleza? Então eu vou saber que isso aqui, por enquanto, isso aqui é a frente, né? O que seria o rosto do meu jogador, para onde ele está apontado. Então assim a gente consegue, quando eu movimentar, estão vendo que ele está na hierarquia ali dentro, ele está dentro, um cubo está dentro do outro, né? Quando eu movimento o cubo, que seria o pai da hierarquia, ó, ele movimenta os dois juntos. Se eu movimentar só o que está dentro, eu movimento só, efetivamente só o filho, né? Então a gente vai fazer com que esse daqui seja o nosso jogador, certo? Eu posso clicar duas vezes em cima do nome. Ah, não, no Windows é F2. Eu posso clicar e apertar F2, ou posso clicar duas vezes pausadamente aqui, padrão do Windows, para a gente mudar o nome desse objeto aqui, ou então selecionar ele e ir aqui em cima direto. Tá, eu vou fazer o seguinte, olha, não sei o que ele fez aqui, BB, eu acho que eu arrastei, sei lá o que aconteceu aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui Player, certo? Ele muda nos dois, então tranquilo. Aqui o Cube eu vou deixar assim mesmo. E eu preciso me certificar se eu coloquei esse nariz do jogador aqui para frente, tá? Como é que eu sei o que é para frente? Vocês estão vendo agora que a gente começa a trabalhar efetivamente com o 3D da Unity, tá? O que significa para frente, para trás, para lado, para cima, para esquerda, enfim. A Unity trabalha como quase todos, eu acredito que todos, mas eu não vou falar todos porque eu não tenho certeza, mas assim, quase todos os softwares que usam 3 dimensões, que é trabalhar com eixo X, Y e Z,
Tá. E essas cores aqui, o vermelho, o verde e o azul, elas não são por acaso, tá? Quase todos os softwares utilizam exatamente essas cores, exatamente com essa orientação. O X é o vermelho, o Z é o azul, o Y é o verde, tá? Quase todos os softwares 3D trabalham com isso, pelo menos todos que eu já trabalhei, então por isso que eu não posso botar minha mão no fogo, né? Então, o que acontece? O Y a gente vai considerar como se fosse a altura, tá? O X a largura, maleporcamente falando, e o Z a profundidade. Quando eu movimento o meu personagem na direção do eixo Y, por exemplo, tá? Para onde está apontada a setinha, é Y positivo. Se eu arrasto ele contra o movimento da setinha, é o Y negativo, e isso vale para todos, tá? Dentro digamos assim, do conceito padrão dos personagens, e é o conceito que a gente vai trabalhar personagem, o nosso personagem ele vai sempre se movimentar com relação para frente dele, então sempre no eixo X, no eixo Z dele, tá? O Y é a altura, o X é como se ele andasse para os lados e o Z é para frente e para trás, tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer saber aqui é para onde que o meu personagem está apontado, porque tem uma certa malandragem assim. Eu tenho o X, Y, Z, o X, Y e Z aqui. Só que vocês estão vendo, aí me confirme se vocês estão vendo ou não, tá? Porque isso é importante. Conforme eu rotaciono a minha câmera, eu tenho aqui, a gente chama isso de gizmo, tá? O X, Y, Z aqui é nosso vetor de 3 posições, tá? Eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui no cantinho aqui em cima. Vocês estão enxergando aí? Aqui no cantinho? Sim? A live tá com delay. Eita! Se ficar com delay, eu refaço, não tem problema. Aqui, ó. Vocês estão enxergando isso aqui em cima? Esse símbolozinho aqui em cima? Alguém falou sim, obrigado. Tá, o que acontece? Conforme eu rotaciono a minha câmera... Estamos. Beleza, então. Conforme eu rotaciono a minha câmera, ó, esses gizmos, essas setinhas aqui, o símbolo dos vetores, eles rotacionam conforme o que está aqui. Então, significa que o que eu estou enxergando aqui é a orientação da minha tela, do meu jogo, tá? Ó, se eu quiser visualizar o meu jogo pela visão do eixo X, ó, eu clico aqui em cima e ele olha, entre aspas, para o lado do jogador, ou de cima para baixo, ou, entre aspas, de trás para frente, tá? Então eu preciso saber para onde que o meu jogador está apontado com relação a ele mesmo, porque uma coisa é a frente da sala, outra coisa é a frente do meu personagem. Então, aqui em cima, ó, eu preciso olhar se eu estou visualizando o eixo, tá? O eixo setinha ali, local ou global. Quando eu clico, ele muda, ó, global, local, global, local. Nesse caso, não alterou em nada aqui, certo? Porque, como eu criei um objeto vazio, novinho ali, ele já veio orientado bonitinho. Mas olha só a diferença. Eu vou deixar no global e vou rotacionar o meu objeto. Vou deixar o meu personagem de lado, inclinado, tá? Percebam que os vetores, eles continuam do mesmo jeito. Eles não estão inclinados, ó. Vocês concordam comigo que ele deveria estar inclinado conforme o jogador, né? Conforme o nosso personagem, nosso peão aí. Mas ele não tá, porque ele está mostrando o eixo global. Quando eu mudo para o eixo local, ó, agora ele está inclinadinho conforme o personagem. E isso funciona para todos os eixos, ó. Vou inclinar super meu personagem, ó, o eixo local. Então ele está mostrando que o meu personagem está inclinado. Quando eu mudo para o global, ele pega de novo o eixo da cena. Isso é muito útil para quando a gente quer saber, sei lá, a posição X do cenário, só que eu quero que meu personagem esteja virado para aquela posição. Isso é só um exemplo, né? Então, desse jeito aqui. E o que acontece ali, ó? Eu fui rotacionando manualmente o meu personagem e aqui ele vai mudando os valores, ó. Então eu posso tirar a rotação dele aqui, ou até mesmo rotacionar meu personagem por aqui também, ó, direto ali no inspector da minha cena. É uma outra ideia também. Então, enfim, vocês podem mexer tanto visualmente, aqui eu tenho movimento, rotação e escala, posso mudar a escala também, quanto
movimentar ou rotacionar ou mudar a escala direto aqui pelo Inspector. Na verdade, tudo isso que eu falei é só para mostrar que vocês têm a dinâmica da ferramenta toda nas mãos, tá? Isso aqui tem até atalhos, se vocês quiserem utilizar, que, se eu não me engano, faz tempo que eu não uso esses atalhos aqui, eu acho que é o Qwert. Deixa eu só confirmar aqui, acho que é o Qwert, não. Mudaram o atalho, será? Ah, sei lá, não me lembro do atalho agora, mas enfim. O que é importante é que vocês tenham essas ferramentas aqui na mão. Beleza? Tudo bem até aqui? Vocês estão vivos ainda? Sim. Tá, Sim. belezinha. Então agora a gente vai começar a praticar de verdade, tá? Eu precisava mostrar pelo menos o contexto da Unity aqui. Então é o seguinte. O meu personagem, a gente estava falando que o personagem tinha que ficar apontado para frente dele mesmo. E a gente acabou de combinar que para frente dele mesmo é a setinha do Z, beleza? Quando eu coloco no local, o meu nariz está pro lado de trás, ó. Vocês estão vendo que a setinha está para lá? E o nariz está para trás. Então eu vou colocar meu nariz para outro lado lá. Então aqui está a frente do meu jogador. Ó, então agora meu jogador está no eixo local, eu estou visualizando a frente dele e o nariz dele está para frente. Beleza. Por que isso é importante? Porque quando eu falar para ele andar tantas unidades no eixo Z, se ele tiver ao contrário, vai ser como se o meu jogador estivesse andando de costa, e não é isso que a gente quer. Então não precisa ficar corrigindo coisa no código, a gente deixa bonitinho aqui para no código a gente fazer ele sem grandes problemas. Então vamos lá. Vou deixar aqui meio de cima a tela. E vamos programar, então. Para quem está a fim de programar, vamos ver como é que funciona esse negócio. Seguinte. Dentro da minha pasta de projeto, eu vou criar uma pastinha. Clicar com o botão direito, igual no Windows, criar um folder. Vocês viram a quantidade de coisa que tem para criar, né? Então imagine o quanto de possibilidades a gente tem nessa ferramenta. Eu vou criar um folder, que eu vou chamar ele de scripts. Scripts. Certo? Dentro dessa parte de scripts eu vou criar o meu primeiro script, que vai ser um script para movimentar meu jogador. Então, clico no botão direito, Create, C#, Script. Aí a gente trabalha com C#, né? Esse script eu vou dar um nome para ele. E esse nome ele precisa ser único, porque eu não posso ter dois scripts com o mesmo nome, porque isso dá conflito. Quer dizer, eu até posso, mas vai dar uma zoeira no jogo absurda, porque quando a gente começar a rodar o jogo, ele não vai saber qual dos dois ele tem que ler. Então, ou ele lê os dois e dá problema, ou ele lê o errado e dá problema do mesmo jeito. Tá? Então, nunca coloquem... A Unity até tenta corrigir. Quando coloca um script que já tem o nome, ela põe 1 no final, ou 2, alguma coisa assim. Então, o primeiro script que eu vou colocar aqui... player controller, por exemplo. Tá? Vou deixar assim, eu prefiro assim. Tá? Player controller. Então, o que eu faço? Clico 2 vezes em cima dele. E a Unity vai abrir. Quando vocês instalam a Unity, ela automaticamente instala o Visual Studio, que é um depurador e software para codificar uma infinidade de códigos e linguagens diferentes. O Visual Studio não funciona só com C#, tá? Ele é amplamente utilizado por programadores aí, inclusive, sei lá, para quem for utilizar um Unreal e for utilizar o C++, igual a gente instala o Visual Studio para programar, tá? Então ele é um depurador, ele é um software que ajuda a gente a programar e, na verdade, eu poderia até programar no bloco de notas se eu quisesse. Só que se eu escrever alguma coisa que esteja errado, o bloco de notas não vai conseguir me corrigir, não vai conseguir me ajudar. O Visual Studio ele tem uma série de implementações e bibliotecas, inclusive integração com a Unity, que quando eu escrevo alguma coisa errada ele me acusa. Olha só, isso aqui não existe, tu está fazendo bobagem aí. Então ele ajuda muito a produção, tá? Mas já aconteceu um dia, eu fui dar uma palestra num computador que eu não conhecia, não tinha Visual Studio, eu programei tudo no bloco de notas. E foi muito engraçado, porque várias coisas eu acabei fazendo errado e a gente tinha que descobrir, então é legal. Muito bem. Criei aqui o nosso código, é normal, tá? Ele fica os dois programas abertos ao mesmo tempo. O que acontece? A gente tem aqui, ó, 3 coisas já de início, que é o System Collections, Collections.generic e o Unity Engine. Essas três linhas significam conexões e bibliotecas que ele está fazendo o link com a Unity. Eu não vou entrar nisso agora porque não faz nenhum sentido, tá? O importante é que você sabe que não deleta por enquanto. Deixa quieto, tá? Não deleta nada. O nosso código mesmo, ele está aqui dentro, ó. Public Class, tá? E vocês lembram que eu dei um nome ali para ele, Player Controller.
ele abriu aqui chamando aqui, ó, public class player controller. Daí ele tem 2 pontinhos, monobehavior. O que significa isso aqui? Player controller é o nosso código, é o nome que eu dei. Se por um acaso eu querer mudar o nome que está aqui, eu vou ter que obrigatoriamente colocar o mesmo nome aqui. Se eu colocar isso aqui com um R a mais, ele vai dar erro no código depois. E o mais engraçado, ele não me acusa que está errado, ele só vai dar erro quando eu der o play no jogo. Então, não faça, tá? E esse monobehavior significa que eu estou criando um código, né, um script, um conjunto de informações de leitura de código que tem uma maneira própria de interação. Então, na verdade, assim, monobehavior é o padrão sempre que a gente cria um código, porque ele não está fazendo relação nenhuma com outras coisas, com outros códigos, com outras camadas de game. Então, eu estou criando uma regra nova para esse script aqui, para esse jogador, tá? Mais para frente a gente vê como que a gente faz aí links entre vários códigos e uma cacetada de coisa. Muito bem. Sempre que a gente cria um script novo, ele vem com essas duas coisas aqui, esses 2 voids, tá? O void ele é basicamente conjunto de pequenas informações dentro do nosso código. Então, eu posso criar voids aí, posso criar, né, esse conteúdo com o nome que eu quiser, não precisa ser só o start e o update. Existem alguns que já têm o nome próprio dentro do sistema da Unity, tá? E a gente não pode alterar, e eles têm uma regra específica de funcionamento, e tem os que a gente pode criar com o nosso funcionamento, com a nossa regra e tudo mais, e eu posso combinar os dois, então isso é bem legal. Esses dois aqui já são 2 padrões da Unity, e vocês vão ver que sempre que vocês utilizarem um que já tem um padrão da Unity, todo o funcionamento já do C# das classes das bibliotecas da Unity, eles vão ficar azulzinhos. Quando eu crio um que não tem uma regra definida, eu vou criar aqui, ó, teste, por exemplo, ele fica branco, ó. Então sempre que tiver um azul, vocês sabem que é um void, né? Um conjunto de regras já que está utilizando algum pacote de bibliotecas e informações do próprio sistema da Unity, beleza? Ou então eu sei que eu vou utilizar, por exemplo, o void start, que é um padrão da Unity, e daí eu vi que ele ficou branco. Tem alguma coisa errada, porque se ele é uma propriedade já da Unity, ele deveria ficar azul. Então, ou o meu Visual Studio deu tilt, o que é pouco provável, ou eu escrevi errado, que nem deu, eu coloquei o T maiúsculo. Se eu mudar para o T minúsculo, ó, ele automaticamente fica azul de novo. Tranquilo? Então, vamos começar a codificar. O mais importante mesmo é vocês entenderem mais o conceito, tá? As linhas a gente vai pegando com o tempo, a gente vai meio que decorando, meio que entendendo e meio que aprendendo a ler a Matrix. Essa é mais ou menos a ideia, tá? É uma brincadeira que a gente faz quando a gente aprende a programar, mas é bem a real. Depois de um tempo, tu consegue ler a linha e tu já sabe exatamente o que está acontecendo. Então, não se atucanem de não pegar tudo no começo. Isso é bem normal, é bem tranquilo. O ponto é, tentem entender, grande lance que eu vou falar várias vezes, a lógica de programar. A lógica de programar não tem nada a ver com código, ele tem a ver com o lance de tu pensar nas etapas que tu precisa executar para que o computador faça finalmente o que tu quer e consiga interagir da maneira que tu quer, tá? É basicamente saber como, sei lá, falando de uma maneira tosca, tá? Como mandar o computador fazer o que tu quer. E o computador ele não faz isso assim na hora. Por exemplo, quero fazer um código que seja uma inteligência artificial, tá? Um NPC, por exemplo, que abra uma porta. Ele está dentro de uma sala e ele tem que abrir a porta. Eu não posso fazer, sei lá, uma linha de comando que diga, ó, tu tem que abrir a porta e sair. Não, eu preciso fazer uma linha de comando que faça o personagem andar. Se o personagem anda, eu preciso verificar se ele não vai bater em alguma coisa. Se ele não bater em nada, eu preciso verificar se eu sei onde está a porta. Se eu sei onde está a porta, eu preciso verificar se o caminho até a porta está liberado. Se estiver liberado, eu vou mandar ele ir até a porta. Quando ele chegar na porta, eu preciso verificar se chega na porta. Quando ele chegar na porta, eu preciso verificar se ele sabe como abrir a porta, se a porta está destrancada, se ela estiver trancada, se ele tem a chave. Se ele não tem a chave, ele vai ter que procurar, e daí eu começo tudo de novo. Se ele tiver a chave, ele vai ter que colocar a chave na porta, depois abrir a porta, depois sair da porta e assim por diante. Entendem o conceito que eu estou querendo aplicar? Não é mandar ele ir do ponto A ao ponto B. É fazer toda a cadeia de comandos para que finalmente o personagem faça o que tu quer. Dá para entender mais ou menos o que eu tô falando ou eu tô sendo abstrato demais?
Não, eu consegui entender até. Muito bem. por um Sim, não sei, a gente fez uma dinâmica parecida em aula, antes da pandemia, onde, tipo, a gente tinha que basicamente programar um aluno nosso para fazer alguma ação. Cara, A que gente- perfeito isso. Isso é muito perfeito. Porque na real, cara, lógica de programação, claro, não vai usar pra tudo, assim, mas tu pode aplicar em qualquer coisa na tua vida. Claro que pra algumas coisas não faz sentido nenhum, mas pra outras faz total sentido. E sei lá, vou construir uma casa. Tu não vai chegar e empilhar um monte de tijolo aleatoriamente. Não, tu planeja, tu vê se as coisas funcionam, tu vai ver se vai, né, quantos tijolos tu vai utilizar, daí quando tu chega lá o terreno é desnivelado, daí tu vai ter que nivelar, enfim, tu pode aplicar para qualquer coisa, literalmente para qualquer coisa. Ah, vou fazer uma receita. Para tu fazer uma receita tem que ver se tu tem todos os ingredientes, tu tem todos, tem que ver as medidas para tu ver como é que tu vai medir, para tu ver como tu vai usar. Enfim, tu pode aplicar para qualquer coisa. É um exercício muito, muito bom. Por isso que a gente brinca que depois que tu aprende a ler a Matrix, tu meio que dá uma pensada. Mas enfim, é uma brincadeira de programador, mas é bem legal, assim, lógica de programação. E isso é mais importante que saber o código, porque o código, como eu falei, o Visual Studio ajuda. Quando a gente esquece o código, o Visual Studio ajuda a gente a lembrar o restante da linha. E se eu escrever errado, ele me corrige e a dinâmica flui tranquilo. Agora, se tu não sabe como resolver um problema, daí ferrou-se. E é isso que o pessoal brinca também. Te passa a maior parte do tempo pensando em como resolver o problema e, sei lá, 10% do tempo efetivamente escrevendo código. Porque é a lógica que manda, não é a linha, né, especificamente. Claro que tem o lance de testar e errar, enfim, mas essa é a ideia. Mas vamos lá. Muito bem. Eu já vou começar utilizando esses dois voids aqui para exemplificar como que é a diferença dos dois, tá? Por que eles já começam aqui? Porque na verdade eles são bastante importantes, a gente usa em quase todos os códigos, tá? Não em todos. Assim, o void start, ele executa uma função, o pessoal também chama de void de função, enfim. Ele executa uma função uma vez quando o jogo começa, certo? O void update, como o próprio nome já diz, ele executa funções a cada atualização de frame do jogo. Então, a gente vai fazer uma coisa bastante prática aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Fazer assim, ó. Vocês lembram que eu tinha falado lá do console, dessa janelinha aqui, ó? Que ele mostra coisas que estão erradas no código ou coisas que a gente quer que apareça, enfim, tudo mais. A gente vai fazer uma escrita nesse console aqui, conforme a nossa função lá é executada. Então, eu vou fazer uma seguinte ideia aqui, ó. Para eu escrever lá naquele console, eu uso esse comando aqui, ó. Debug.log, tá? Isso aqui é a regra, tá? A gente tem que escrever desse jeito aqui, porque senão não funciona. Então, o que acontece? Debug.log, dentro dos parênteses, eu coloco o que eu quero que seja escrito aqui nessa janela do console. O que seja escrito, que seja somado, o que eu quero que ele apareça, enfim, tudo mais, tá? O resultado que eu quero ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui entre parênteses, entre aspas, um texto. Vou colocar aqui start. Certo? Vou compilar o meu projeto. Compilar significa fazer o código ser lido para ver se ele está com algum erro, alguma coisa assim. Se ele não tiver com nenhum erro, ele me diz aqui, ó. Ó, compilou uma vez, com êxito, 0 falha, 0 atualização, tarará, tarará. Se tivesse com alguma falha, ele ia acusar um monte de linha vermelha aqui e ele ia me acusar ali também que estava com erro. Então, o que vai acontecer? Quando o jogo começar, ele vai executar esse script aqui e, como o void start é executado apenas uma vez no começo do jogo, a ideia é que ele apenas mande essa mensagem aqui uma vez. Então, eu compilei, não tem erro nenhum, vou voltar para Unity. O meu script está na minha pasta de projetos, ele não está na minha cena. Então, na verdade, ele não existe no meu jogo, ele existe só no conceito do meu projeto. Então, eu tenho que colocar ele em algum lugar. Eu vou selecionar meu jogador e eu vou literalmente arrastar o meu código para cima do meu jogador. Ó, estão conseguindo enxergar aqui no cantinho? Eu tenho uma série de configurações aqui sobre o meu elemento player aqui, transform dele, rotação, posição, tarará, tarará, um box collider, que eu já falo o que é, e eu tenho o meu código. Então, o meu código está
incrustado no meu jogador. Como o meu jogador está na cena, ele está na minha cena e assim por diante. Então ele vai funcionar. Quando eu dou um play no meu jogo, ali, ó. Tá vendo? Às 8 da noite, 8.8 da noite e 6 segundos, ele me deu uma mensagem ali, start. E como é que eu sei que foi uma mensagem? Ó, ele tem aqui no cantinho 1, ó. Então ele executou isso uma vez. Tranquilo? Tem um ok aí, só para saber que vocês estão acompanhando. Vou considerar como sim. Então, é isso que aconteceu. Ele executou o start uma vez. Agora eu vou fazer diferente. Vou voltar no meu código. E eu vou... Ctrl+C, Ctrl+V é nosso amigo, tá? Aqui no void update, eu vou colocar outra mensagem. Update. E não tem problema nenhum eu ter comandos que são similares ou até iguais em funções separadas. Não tem problema nenhum. Quer dizer, tem problema se for dar problema no jogo, né? No comando, no input, alguma coisa assim. Mas aqui são só mensagens, não tem problema nenhum. Então tá aqui no void start eu tenho start, no void update eu tenho update. Compilei, beleza, não deu erro em nada aqui. Agora eu vou voltar na Unity. O meu script já está no meu player. Eu vou limpar o que está aqui. E eu vou dar um play no jogo. Não sei se vocês conseguem enxergar o número que está aqui no meu mouse. Ele está pulando ali de 1800, 1900, 2000, 2200, 300 e ele está indo. Então o que significa? Eu pedi para ele mandar uma mensagem update a cada update do jogo. Cada update do jogo significa cada frame do jogo. Então, se meu jogo está rodando a 70 frames por segundo, significa que a cada segundo ele está fazendo esse update 70 vezes. E aí, meus amigos, a gente começa a falar sobre por que o jogo dá lag. Imaginem um jogo AAA, no estilo, sei lá, GTA da vida, onde milhares de coisas têm que acontecer ao mesmo tempo durante um frame do jogo que dura, sei lá, menos de um segundo, dependendo, né, da taxa de atualização do jogo. Então é isso que acontece, a gente tem um lag no jogo. Clássico, eu falei do GTA, e é muito clássico acontecer de a gente pegar um carro muito rápido, começar a andar e do nada tu bate no vento, e depois que tu bate o carro destrói, renderiza a parede. Já aconteceu isso com vocês? Porque a taxa de atualização do jogo não conseguiu vencer o que ele precisava fazer. Então o jogo não conseguiu acompanhar toda a leitura e dinâmica conforme a velocidade do player atravessava, por exemplo, a cidade. Então ele já sabia que ali tinha um colisor, o carro bateu no colisor e depois é que o jogo conseguiu renderizar as coisas que ele deveria renderizar. O código já estava rodando, mas o visual do jogo não conseguiu acompanhar. Então isso é um exemplo bastante clássico aí para quem jogou GTA, que, enfim, não é legal, né? Não só o GTA, mas outros jogos também, né? Muito bem. Então isso aqui é só um exemplo de como é que funciona o nosso sisteminha. Muito bem. A gente vai fazer o básico aqui. Eu nem vou fazer da maneira mais, digamos assim, mais super mega profissional. Depois a gente pode reimplementar e refatorar o código, que é melhorar ele, né? Mas por enquanto a gente vai fazer o que é funcional, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Em vez do nosso debug, em vez de mostrar uma mensagem, eu quero somar valores. Então, aqui eu tenho uma função, uma cadeia de comando. Aqui eu tenho outra. E essas duas funcionam dentro do meu código player controller, tá? Reparem que tem a chavinha para abrir, chavinha para fechar. Aqui o void update é esse conteúdo aqui, parênteses, chavinha, start, parênteses, chavinha. Antes das nossas funções serem executadas, eu vou criar uma variável. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Tá? A gente usa esse termo às vezes meio avulso, mas em programação significa o quê? Significa uma alocação de memória. Eu vou guardar uma informação ali dentro. E uma variável pode ser absolutamente qualquer coisa. Um número, uma letra, um objeto, um conjunto de objetos, uma lista de coisas, uma lista de texto, absolutamente qualquer coisa. Tá? Eu vou, nesse caso aqui, nesse exemplo, primeiro, eu vou fazer um valor matemático. Então a gente declara, tá, uma variável dessa maneira aqui. Ela pode ser pública ou privada.
por exemplo, private ou public. Tá? A diferença das duas eu já vou mostrar, vou criar uma private aqui primeiro. E eu preciso colocar se ela é pública ou privada, qual é o tipo dela, se ela é texto, objeto, valor matemático, etc, etc, e o nome. Essa primeira variável ela vai ser do tipo float. Tá? A gente tem o tipo int, que são valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, ou negativo. E a gente tem o tipo float, que são valores matemáticos com casas decimais, vulgarmente conhecido como número com vírgula. Então, se eu quero 2.5, eu tenho que ter um float. Um valor inteiro não recebe um valor quebrado. Então, a gente vai usar um float. Então, ela é do tipo float. E eu vou dar um nome para ela. Eu vou criar aqui número teste. E a gente coloca o ponto e vírgula para finalizar a linha. Então, ele já sabe quando eu dou o ponto e vírgula, ele sabe que eu tenho um comando a ser executado. Tipo da variável private, tipo da variável float, ela vai ser privada número teste. Eu vou compilar e vocês vão reparar que lá na Unity o meu script aqui ele continua pimpão, não tem nada ali. Tá? Por quê? Porque eu declarei ela como privada. Sendo uma variável privada, eu não tenho acesso externo, eu não tenho como acessar ela de outros scripts. Isso é só um exemplo, tá? Tem outras regras, mas isso é um dos exemplos. E ela fica invisível para mim aqui no Inspector. Quando eu coloco ela do tipo public e compilo de novo, cada vez que eu mudo o código eu tenho que compilar, tá? Aqui no Inspector, ó, não sei se vocês estão enxergando, eu tenho ali, ó, num teste, tá? E o valor 0 dentro dela. Então significa que eu tenho a minha variável aqui, pública, e ela tem um valor padrão de 0. Então, olhando desse jeito, a primeira ideia que a gente tem aqui, não, beleza, vou tacar ali tudo como pública. Só que a gente não faz isso, porque cada variável pública, ela gasta mais... Eu vou falar desse jeito mais simples, ela gasta mais memória. Quanto mais variáveis públicas, mais memória a gente tem sendo utilizada pelo sistema do jogo. Então, o ideal é que a gente use o número mínimo de variáveis públicas possíveis. E se a gente puder utilizar uma variável e jogar lá fora, sempre que possível também é bom. Porque a gente libera a memória para o computador conseguir trabalhar. O computador, enfim, o sistema, né? O videogame, qualquer coisa. Quando a gente tem uma tela de loading, a gente está limpando a fase anterior e carregando as coisas novas para poder executar. Isso é uma tela de loading, tá? Essa é a função de uma tela de loading. Limpar a memória do sistema e carregar as coisas que precisam para ser executadas naquele momento. Então, por que eu coloquei ela pública aqui? Porque eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou aqui no update, aquela mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, void start, número teste, nome da minha variável, vai receber 10, por exemplo. Vou compilar. Vocês estão vendo que minha variável aqui, ó, ela está zerada, beleza? Não estou jogando ainda, tá? Não dei play no game, está zerada. Quando eu der um play no game, ali, ó, mudou para 10. Quando eu saio do game, ela volta a 0, tá? Porque ele não guarda informações por padrão. Então, quando vocês estiverem testando o jogo, a não ser que vocês mandem ela salvar, ela não salva. Ela limpa tudo quando a gente dá o stop no jogo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar daqui. E ao invés de receber 10 no update, eu vou fazer com que ela some. Então ela vai pegar minha variável, vai somar 10. E a cada update ela vai pegar o que ela já tinha e vai somar 10. Vai ser aquela mesma ideia do que eu tinha feito ali antes no console. Ó. Não estou jogando, zerada. Quando eu dou um play, ó, 20, 3 mil, 4 mil, 50 mil já passou dos 10 mil agora. Em poucos segundos, em 2, 3 segundos já passou dos 10 mil. Porque um update não é um segundo, um update é um frame. E se o meu jogo está rodando a 120 frames, ela somou 120 vezes 10 vezes o segundo que foi passando. Belezinha. Tá, fiz o conceito mais básico possível. Então agora a gente vai programar de verdade. Agora a gente coloca as informações do nosso jogador. Por que eu mostrei aqui o básico, tá? Porque com isso vocês têm
munição para saber como é que funciona o básico de um script. E agora a gente vai complicar um pouquinho, mas vamos tentar acompanhar aí. Seguinte, para o meu jogador, por que eu mostrei, né, a variável? Para o meu jogador ser, digamos assim, controlado, a gente comumente guarda informações dos inputs, que são os movimentos, né, que o jogador faz, dentro de uma variável para a gente poder usar depois. Então eu guardo informação se ele está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, se ele está correndo, se ele está caminhando, se ele está se arrastando, se ele está pulando, enfim, tudo mais, tá? Então normalmente a gente faz isso. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar duas variáveis para saber a informação dos inputs do meu jogador, tá? O que são os inputs ali, né? O que o cara está apertando o botão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar pública para a gente conseguir visualizar ali no espectro. Public, float, horizontal e public float vertical. Belezinha? Só declarei, não fiz nada com isso aqui ainda. No meu void, vocês repararam que eu deletei, né? Se tu não tá usando, não tem problema deletar. Só não pode deletar o script, senão dá problema. Então, eu tenho aqui as minhas duas variáveis e eu vou fazer o seguinte. A minha variável horizontal, ela vai receber um comando de input. Todo input, ele é um comando no teclado, no mouse, no touch do celular, no joystick e tudo mais. Input.getAxis horizontal. Eu vou escrever aqui, porque eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Vocês viram que eu copiei e colei, não tem problema nenhum. Usem isso a favor de vocês. Tá? Ctrl+C e Ctrl+V é uma coisa que vocês nunca podem tirar da vida de vocês. Quando se trata de código, né? Porque senão vão ficar escrevendo tudo de novo. Né? Então é o seguinte. O que esse código significa? Vamos tentar ler a matrix. É o seguinte. Eu criei duas variáveis que vão armazenar dois valores matemáticos, dois floats, tá? Chamei elas de horizontal e vertical. A horizontal, ela está fazendo o quê? Ela está recebendo um input e esse input é um input do tipo getAxis. O que é axis? Axis é isso daqui, ó. É o direcional do joystick, tá? Pode ser também do teclado, tá? Mas eu já vou mostrar por que eu mostrei o joystick. Então, getAxis, e isso aqui, essas aspas aqui, é o nome do botão. Aqui, eu posso colocar qualquer coisa. Por exemplo, posso chamar um botão de Pokémon, não tem problema. Mas eu tenho que falar para a Unity qual é esse botão. Aqui a gente vai estar utilizando o que a Unity já nos mostra como padrão, que é o botão horizontal e vertical. O que é horizontal e vertical para a Unity, tá? É o input do joystick ou o W... Eu sempre tenho que olhar porque eu nunca lembro de cor. Olha só que ridículo. O WS sendo o vertical, que é para cima e para baixo, e o A e o D sendo esquerda e direita, né? Sendo o horizontal, certo? Então eu vou compilar isso aqui. Vou voltar para a Unity. Ó, vocês vão enxergar aqui no cantinho, ó, os dois valores zerados, correto? Deixa eu ligar meu joystick. Vou dar um play na Unity. O que vai acontecer, ó? Ó, tá funcionando, tá? Ele tá me dizendo que não achou o setup. Ah, tá, eu escrevi errado. Ó, tá vendo o que ele deu erro? Input axis horizontal. Eu escrevi errado. Então, por isso que é legal ter um compilador. Horizontal. Eita, escrevi pior ainda. Horizontal. Belezinha. Vocês viram como é que funciona a janela do console? Isso não foi de propósito, tá? Eu realmente escrevi errado e ele me acusou. Esse botão aqui não existe, camarada. Tu vai ter que visualizar o que foi que tu fez errado. Vou limpar, vou dar um play de novo. Agora sim, sem erro, ó. Lá em cima tá setinha, horizontal e vertical. Se eu apertar, eu vou estar apertando aqui no meu teclado, tá? Ó, tecla W, ó, o valor muda para 1 vertical. Tecla S, o valor muda para -1 vertical. O A, -1 horizontal. E o D, 1 positivo no horizontal. Beleza? Por que ele é um float, tá? Porque ele recebe informação matemática com vírgula. Tá vendo que aparecem uns números muito loucos ali?
antes de chegar no 1, né, no máximo, ele faz leitura de -1 a 1. Vou mostrar aqui no meu joystick, ó. Deixa eu só ver se eu tô mostrando o joystick aqui quando eu tô fora do... Ah, não, eu tô fora da linha aqui, ó. Ó, aqui tá meu input, tá? Eu vou apertar pra cima bem de leve, ó. Não vou apertar o comando inteiro. Tá ligado isso aqui? Acho que não tá ligado. Genial. Deixa eu ver se tá conectado. Acho que a gente não conectou. Se vocês forem testar joysticks, infelizmente os melhores para testar são os da Microsoft mesmo, que ele faz a leitura dinâmica. Ué? Não leu meu joystick? Que estranho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tô conectado. Deixa eu ver se pegou agora. Eu sair da cama, eu vou ficar vendo pela Twitch, que tá, pra mim tá com delay, mas é a minha internet, mas eu vou ficar pela Twitch vendo. Não é só tua internet, pra falar a verdade. Tá com um pouquinho de delay. Pô, que pena. Mas... infelizmente. Mas eu tava falando aqui com o Alex aqui. Aí depois a gente vai... Talvez pro pessoal que vai ver isso depois, eu vou tentar arrumar isso. Tentando atrasar um pouco o áudio pra ele ficar junto com o vídeo. Mas é possível até que depois, na parte gravada, não tenha isso. Sim, também. Bem possível. Deixa eu só ver aqui. Eu tô no painel de propriedades da Unity, que justamente aqui estão os nomes, ó. Isso aqui são os nomes dos meus botões. Ô Luciano, mano, tu tá gravando também? Sim, estou gravando. Ah, tá. É por isso que tá com delay, porque não, tá eu não streamando e gravando. Não tô gravando no meu computador, não. Tá, desculpa, eu entendi errado a pergunta. Não estou gravando no meu computador. Não, se fosse gravar no meu computador era mais fácil gravar direto, né? Mano, fica gravando no Twitch? Ele fica gravado lá. Então, eu não sei na real porque tem que ver com o VOD, né? Não, ele fica por 7 dias e daí é só eu jogar pro YouTube e tá tudo tranquilo. Verdade. Que engraçado, ele não leu o meu joystick. Agora me deu uma certa raivinha. Porque justamente era pra ler. Ó, inclusive meu joystick está funcionando aqui. Saca. Será que é porque eu tô na Twitch? Não sei. Porque eu testei ele não muito tempo antes de entrar. Bom, a ideia é o seguinte, ó. Vou ignorar aqui, porque senão vai ficar um tempão perdendo tempo aqui. É o seguinte. Peraí que eu preciso fazer isso, porque senão eu preciso só tirar fazer um tirateima aqui. Bluetooth é uma coisa maravilhosa, mas às vezes acontece também de simplesmente ele ignorar a leitura. O pior que é realmente sacanagem da Unity aqui. Sacanagem da Unity porque eu tô com o controle plugado via cabo e ela ignorou total meu comando. Tá, não faz mal, não tem problema não. Seguinte, por que eu coloquei um float ali? Porque o joystick ele tem a possibilidade justamente de ter um comando intermediário entre ligado e desligado. Quando vocês apertam o botão teclado, quando o botão não está pressionado ele está em 0, quando ele está pressionado ele está em 1. Então tu não tem esse float, né? Tu não tem esse intervalo de valor entre tá apertado e não tá apertado. Quando tu tem um joystick e tu movimenta bem pouquinho, isso acontece com frequência, a gente tá jogando um jogo, tu movimenta bem pouquinho, o personagem caminha. Quando tu movimenta até o final, ele dá aquela corridinha, né? Ou até corre de verdade. Então é para fazer essa leitura. Então tá funcionando ali, ó. Deixa eu dar um play de novo. Vou movimentar aqui. Ó, vai do -1 a 1, vai do 1 ao -1. Maravilha. E quando eu não tô apertando nada, ele tá zerado. Então eu tô recolhendo as informações dos meus inputs. E o que eu vou fazer agora? Eu vou
fazer com que essa leitura aqui seja passada efetivamente para o meu jogador, ou seja, para o meu personagem, ou desculpa, para o meu jogador não, para o meu personagem, para que essa leitura vire o comando de movimento, tá? Até então, ele só é uma leitura de joystick. Eu vou fazer isso num void chamado fixedUpdate. Como o próprio nome já diz, ele tem um update fixo. Para que serve isso, tá? Tem uma série de fatores técnicos cheios de complicação. A maneira simples de entender é o seguinte. É uma maneira para não ter... Ou melhor, para não ter não. Para corrigir possíveis bugs na taxa de atualização do jogo. Então, assim, se eu fizer tudo no update e o meu jogo começar a ter queda de frame ou avançar frames, enfim, e ter uma irregularidade, né, uma não estabilidade em frames, tudo que está dentro do update ele vai fluindo conforme isso. Então, se eu colocar, sei lá, a corrida do jogador ali, pode ser que o jogo vá ter queda de frame ou aumentar o frame, meu jogador ele vá literalmente correr mais rápido quanto mais frames tiver no jogo. Isso está errado. Embora o jogo funcione melhor com mais frames, não quer dizer que o meu jogador ele vai estar de acordo com o que deveria. Então pode acontecer do jogador começar a ter vários problemas de input e tudo mais. O player, né? Falei jogador de novo. Então o Fixed Update ele é uma maneira de tentar corrigir isso e tentar estabilizar a taxa de atualização por dentro do próprio motor da Unity. Então ele não faz isso a cada frame que o jogo está rodando, ele tenta dar uma equilibrada, tá? Por enquanto vocês podem entender desse jeito, tem outras coisas mais técnicas, mas não vamos complicar o que não precisa. Então eu vou fazer a leitura do meu input aqui, eu acho que tem algum teclado pegando aí, não sei, tá bem alto aqui. E eu vou pegar a informação do meu input aqui e eu vou jogar ela aqui em forma de movimento para o meu jogador, certo? Então, o que vai acontecer? O meu jogador é o meu player. O meu script está dentro do meu jogador. Então, para eu acessar isso, para fazer com que ele caminhe, eu simplesmente uso um comando chamado transform. Por que transform? Por causa disso aqui, ó. Lá em cima, a primeira propriedade que quase todos os meus objetos têm é transform. Então, eu quero mudar a posição dele conforme eu fico apertando os botões. É isso que a gente quer fazer. Então, transform, ponto. O que eu quero mudar? Quero mudar a posição. Ponto position. Certo? Poderia fazer assim? Poderia. Eu vou fazer do jeito não correto, para depois fazer... Não, vamos fazer bonitinho. Assim, ó. Se eu mudar a posição dele, significa que eu vou fazer isso aqui, ó. A cada frame eu vou colocar 2, depois 4, depois 6, e o meu personagem ele vai como se ele fosse mudando de posição. Não é isso que eu quero empurrar ele. Eu quero que ele tenha um... Como é que é a tradução de translate? Eu quero que ele tenha uma forma de... Não é escorregar a palavra, mas de movimento suave, tá? Eu quero que ele tenha uma interpolação entre os movimentos. Eu quero do ponto A ao ponto B, mas eu quero que ele vá suave. Então a gente vai usar um comando aqui que chama o comando translate. Ó. Esse comando é uma função, então ele usa esses parênteses aqui. Então eu quero mudar a posição de uma maneira específica, fazendo suavemente conforme eu vou adicionando valores, ele vai mudando suavemente, tá? E o que esse translate precisa? Ele precisa de uma informação de vetores, ou seja, ó, posição XYZ, eu preciso colocar um XYZ ali dentro. Só que eu não sei em qual XYZ o meu personagem vai estar, então por isso eu uso o translate. Eu vou movimentar posições e o próprio jogo vai somando esses valores e ele vai indo para direção X, Y, Z, tal, tudo mais. Então, aqui dentro, eu vou criar uma nova maneira dele somar. Esse comando chama newVectorTree, tá? E como o nome diz, vector_tree, eu preciso colocar um valor de X, Y e Z. Essa é a regra, tá? Vou mudar a posição de uma maneira, vamos chamar assim por enquanto, suave. Então eu estou adicionando uma nova regra de reposicionamento para ele, onde eu preciso passar o X, o Y e o Z. Tranquilo?
o que é o nosso X? O nosso X vai ser, vocês lembram lá do personagem? Ó, é para esquerda e para direita, certo? Eixo X, ó, esquerda e direita. Então, o eixo X vai ser o meu input horizontal, que é o A e o W. Então, o que eu vou fazer? Em vez de passar um X aqui, vou tirar esse X, vou pegar o horizontal e vou colar aqui dentro. Beleza? Para frente e para trás, eixo Z. Para frente e para trás é o S e o W. Pegar o vertical e colocar no Z. E o Y eu não quero mudar, porque o Y seria para pulo, né? Isso é outro comando. Então eu não vou mudar o Y. Como esse comando aqui ele vai pegar o que o meu jogador tem e ele vai somando qualquer número somado, sei lá, ou multiplicado por 0, nesse caso vai dar 0 mesmo. Então eu não quero somar nenhum valor, ou multiplicar, ou fazer nenhuma alteração no eixo Y. Então vou colocar 0. Vou compilar. Vou voltar para Unity. Aqui eu estou enxergando meu jogador de cima. Vocês estão vendo ali, horizontal e vertical está zerado. Vou dar um play. Olha lá. E agora eu consigo movimentar meu jogador. Inclusive, se eu apertar duas setas ao mesmo tempo, eu consigo movimentar a posição dele. Se tá dando lag aí, vocês provavelmente nem estão vendo direito para onde que ele está movimentando, né? Me corrijam aí, porque realmente está rápido demais, nem eu consigo controlar meu jogador. Está muito bugado, certo? Ó, tá movimentando lá enlouquecidamente, tá? Então, assim, está funcionando? Está funcionando. Não está ideal, porque a gente tem que ter um controle melhor de como que esse personagem vai se movimentar. E isso a gente vai fazer criando uma outra variável, também do tipo float, que eu vou chamar de speed, certo? Essa variável speed, ela vai pegar a velocidade do meu jogador e ela vai multiplicar com o que eu estou fazendo de input. E automaticamente eu vou ter um resultado de velocidade lá da atualização do meu jogador. Então, eu posso colocar essa variável aqui sendo multiplicada aqui nessa linha, dessa maneira, por exemplo. Eu vou pegar o meu input vezes o valor da minha velocidade. Posso fazer isso? Ou eu posso fazer esse vetor inteiro aqui multiplicar a minha velocidade também. Qual que é a diferença? Nesse exemplo aqui, nenhuma. Porque como o valor da velocidade nos dois eixos é igual, é mais fácil fazer aqui embaixo, porque daí eu escrevo só um speed em vez de escrever 2. Se o meu personagem ele se movimenta de lado mais lento ou mais rápido que ele movimenta para frente e para trás, daí seria mais interessante eu ter esses valores multiplicados separados aqui. Então, para o nosso exemplo, não faz diferença nenhuma eu ter isso aqui nas duas linhas ou direto aqui embaixo, certo? Vou compilar. Voltar para Unity. Ó, agora eu tenho uma terceira linha, ó, speed. E aqui acontece uma coisa muito legal. Quando eu multiplico qualquer valor por 0, matemática fundamental, o resultado que eu tenho é 0. Eu estou apertando aqui, ó, meu teclado. E eu não tenho movimentação nenhuma. Tanto que ali o horizontal e o vertical eles estão mudando de valor. Ó. Como ele está multiplicando por 0, meu resultado é 0, meu personagem não se movimenta. Se eu colocar, eu nem vou pausar o Unity, eu vou direto ali. Ó. Vou colocar aqui 0.2 como valor de multiplicação. E eu for controlar agora o meu personagem, ele movimenta de uma maneira muito mais tranquila. Se eu colocar 0.05, olha lá, meu personagem se movimenta bem devagarinho. Então, com os meus inputs e um valor matemático, eu consigo ter o controle de velocidade do meu jogador. Faz sentido isso para vocês? Não tem dúvidas, perguntas aí? Aliás, desculpa aí pelo coisa do meu teclado aqui. Ah, não, tranquilo. Ele é mecânico e tal. E, na real, eu pensava que ia ser um pouco mais difícil a questão do movimento. Cara, na real é Porque bem eu tranquilo. tava...
Sim, eu tava vendo um... Eu tava procurando como é que se fazia, né? Aí eu vi, assim, um código que envolvia isso e envolvia pular, né? Sim. Aí eu tentei mexer nele, só que eu falei, não consegui. Putz, que pena. Aí eu comecei a estudar mais a fundo. E eu entendi por certa parte. Só que agora eu consegui entender mais. Na verdade mesmo, a gente nem precisaria ter esses controles aqui, ó. Quer ver um outro exemplo? Eu posso fazer o seguinte. O que eu tinha falado, né? Isso aqui é o meu comando horizontal, esse aqui é o meu comando vertical. Eu poderia ter isso daqui, ó. Funciona exatamente do mesmo jeito, só que com uma linha um pouco mais feia, digamos assim, né? Porque é uma linha um pouco maior e eu não estou armazenando nada aqui. Eu estou simplesmente mudando a posição do meu jogador. O eixo Y é isso aqui, é o meu input 1. O eixo Z é o meu outro input, vezes uma velocidade. Vou compilar aqui e mostrar que não muda em nada. Olha lá, eu só tenho agora só o speed, ó. Vou dar um play aqui. E o personagem está movimentando exatamente do mesmo jeito. Então isso é uma maneira bastante tranquila de iniciar um processo aí de controle de movimento do jogador. Na verdade, assim, profissionalmente, sendo extremamente técnico e um pouco minucioso, a gente usa esses comandos aqui de uma outra maneira, não diretamente no update ou no fixed update. Mas, por enquanto, funciona super bem. Não é uma maneira errada, só não é a maneira mais... a maneira que mais economiza, digamos assim, recursos do sistema. Então, por enquanto vai funcionar. Quando a gente chegar numa outra etapa, num outro nível assim, de compreensão do código, daí a gente faz do jeito mais profissa, digamos. Mas por enquanto funciona bem, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, só para deixar assim, porque visualmente, para quem está começando, isso aqui funciona melhor, tá? Então, em vez de ter uma linha gigantesca, a gente coloca isso aqui segmentado, fica mais tranquilo de entender. Beleza? Então tá. Então a gente tem o speed. Daí a gente precisa pensar que outros recursos a gente vai ter no nosso game. Tá? Isso aqui é a movimentação básica do jogador. E daí a gente pode pensar, por exemplo, em fazer... Acho que fazer o script da câmera, por exemplo, seria interessante. Tem meu jogador movimentando, eu tenho a minha câmera, vocês estão vendo, eu não sei se vocês repararam, tá? Quando eu dou um play aqui, ó, eu estou visualizando o meu jogo aqui na cena de game, ó. Mas na minha cena padrão de trabalho. Minha cena de game que tá ali embaixo, o meu game tá bugadaço, né? Eu tenho um plane ali, nada a ver, com um cubo longe pra caramba, então tá totalmente errado isso aqui. O correto é a gente colocar a câmera mais ou menos nessa visualização que eu tenho e depois fazer a câmera perseguir o nosso personagem. Então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar minha câmera, eu posso arrumar ela desse jeito aqui, ó, rotacionar e fazer todo o paranauê aqui, só que isso, além de gastar um pouquinho de recurso e tempo, às vezes não fica muito bonitinho, então tem uma malandragem na Unity. Vou selecionar minha câmera, aqui na cena eu vou arrumar mais ou menos como eu quero, ó, essa visão meio de topo do personagem, e eu vou dar um comando Ctrl Shift F. Ó, tá vendo que as duas estão iguais agora? Quando eu seleciono a minha câmera e dou um Ctrl Shift F, ele pega a visualização da minha cena e passa para o display do game, tá? Então ele muda a câmera de lugar para ficar exatamente como eu estou vendo aqui na minha área de trabalho. Que daí eu posso movimentar aqui e tá tranquilo, a minha câmera tá ali, ó, bonitinha. Beleza? Essa vai ser, por enquanto, a nossa visualização do jogo, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou criar um outro script para minha câmera ter o controle de perseguição do meu personagem. Aqui na minha na minha pasta de script, vou criar um outro script. Vou chamar aqui de... Sou muito bom com nomes. Câmera follow. Tá? Neste câmera follow, ó, é um outro script, ó. E o legal é que é o seguinte, a gente né, quando a gente está trabalhando, a gente vai trabalhando com vários scripts ao mesmo tempo. Eu tenho o script do player controller aqui numa aba e o do camera follow na outra. Eu posso fechar, não tem problema. Só puxar lá na Unity
Ó, tá aí de novo, certo? O meu script de câmera follow, ele vai seguir uma regrinha bastante tranquila, que é o seguinte. Eu preciso saber quem é o jogador e eu vou fazer minha câmera ter um sistema de regra para copiar a informação da posição do meu personagem. Basicamente é isso. Então ela tem que saber quem ela vai perseguir e depois que ela souber quem ela vai perseguir, ela vai ficar copiando uma informação de posição, tá? Como é que eu sei quem é o jogador? Eu vou alocar essa informação em uma variável, por enquanto. Tem 1 milhão de maneiras de fazer isso, mas por enquanto, para ficar bem tranquilo, bem básico, a gente vai nessa sistemática de variáveis. E por enquanto vai ser tudo pública, depois a gente arruma, tá? Então se alguém já manja um pouquinho de programação, não se irritem, depois a gente vai mudar tudo para o jeito correto. Variável pública. O que eu quero saber? Eu quero saber a posição do meu jogador, ou quem é o meu jogador. Qualquer coisa dentro da Unity é considerado um asset, tá? A Unity tem um termo para isso bonitinho que é Game Object, tá? É um padrão. Game Object pode ser literalmente qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Um personagem, um cenário, um pedaço de uma casa, até mesmo um script, dependendo da situação, até mesmo um bloco de script e tudo mais. Um objeto vazio também pode ser. Então lá dentro do meu script eu vou colocar o tipo da variável que eu quero é Game Object, com G maiúsculo. E eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar isso aqui de Target. Certo? Meu Target vai ser o meu personagem. Basicamente, essa é a ideia. Então, no void start padrão da Unity, tá? Eu vou fazer uma matemática. No void start, eu vou pegar o meu objeto alvo, vou pegar a minha câmera e eu quero saber qual é a informação de distância desses dois, qual que é a diferença de distância desses dois, tá? Então eu vou jogar isso numa outra variável e deixa eu mostrar aqui onde que é mais fácil. A minha câmera vai ter posição dela. O meu player vai ter a posição dela. Eu quero fazer, literalmente, uma subtração para saber qual que é a diferença desses dois. Como eu vou fazer isso, vai ser de uma maneira dinâmica. Então, posição não é um valor, são 3. Vetores de 3 posições, x, y e z. Então, eu vou fazer uma subtração com esses 3 vetores com os 3 vetores do jogador, tá? Então eu vou fazer o x da câmera com o x do jogador, o y da câmera com o y do jogador, o x da câmera com o y. Falei errado. Tá, vocês entenderam. X, y, z. É isso aí. Então eu vou precisar de uma variável para que eu saiba qual que é essa diferença, tá? Essa variável vai ser do tipo vector3, né? Vetor de 3 posições. Então, de novo, vou tacar ele tudo público aqui, depois a gente arruma. Vector3, o tipo dela. E o nome dela, eu poderia colocar diferença, tá? Eu vou colocar o nome bonitinho aqui, offset. Offset vai ser a diferença de valor que tem entre a posição do jogador e a posição da câmera. Por que isso? Porque a câmera ela vai estar sempre espelhada no movimento do jogador. Quando o jogador movimentar 2 unidades para frente, a câmera vai movimentar 2 unidades para frente. E essa é a ideia, tá? Então, eu vou fazer esse cálculo uma só vez, porque eu só preciso saber essa relação uma vez só, quando começa o jogo. Depois que começar o jogo, daí vai conforme o jogador. O jogador movimentou, a câmera movimenta. O jogador não movimentou, a câmera fica parada. Então ela vai sempre espelhando. O meu offset vai receber uma informação matemática, como eu tinha falado, que é a posição da câmera menos a posição do jogador. Se complicou demais, vocês me param aí, tá? Mas essa é a matemática. Só que em vez de fazer um valor menos outro, eu vou fazer o x menos x, o y menos y, o z menos z. Beleza? Então, qual é a propriedade que eu tenho de saber onde é que é a posição das coisas? Ó, transform. O transform tem a posição, rotação e escala. Transform, que transform é esse? De quem está carregando o script, que nesse caso é a minha câmera. Transform.position, eita, escrever. Position, subtração, menos, não sei se vocês repararam, né? As unidades matemáticas aqui, putz, como chama isso? Jesus Cristo, esqueci.
símbolos de cálculo matemático, subtração, adição, multiplicação e divisão. Ó. É isso aqui, menos, mais, asterisco e barra. Nunca lembro se essa barra é a barra certa ou a barra invertida, enfim. Transform.position menos a posição do jogador. Quem é o jogador? O meu target. Então, menos target.position. Meu Deus, mas eu tô mal aqui no meu enter. O que eu esqueci aqui? Ah, desculpa. Vocês estão vendo que ele deu erro aqui? Eu quero fazer isso aqui, ó. Position. Ó, escrevi errado de propósito. Eu vou compilar errado também. Ó, ele me acusou ali que GameObject, aqui tá o erro, ó. GameObject não contém uma definição para position. Por quê? GameObject é absolutamente qualquer conteúdo do jogo. O GameObject é o meu personagem. O que eu quero pegar do meu personagem? Eu quero pegar a posição. A posição fica dentro do transform. Então o meu comando vai ser target, que é um GameObject, ponto, transform, ponto, position. Agora não deu mais erro. Vou compilar. Agora tá certinho. E só para mostrar para vocês, eu vou lá na Unity. A minha câmera vai receber o meu script, câmera follow. Posso jogar aqui ou posso jogar em cima da câmera. Ó, tá aqui. Tá vendo? E se eu der um play no jogo agora, ela vai dar erro. Por quê? Reference exception, the variable target of camera follow has now been assigned. Ou seja, eu não falei para a câmera quem é esse personagem aqui, quem é esse conteúdo. Meu target então, tá vazio. Eu ia te perguntar antes ali se não tinha que declarar quem era cada coisa. O que acontece? Por que a gente faz desse jeito aqui? Eu poderia fazer uma varredura no sistema aqui direto no código e falar, não, é aquele cara lá, esse cara aqui, ó. Poderia. Mas, e se eu tenho 2 jogadores? E se de repente meu jogador morreu e ele substituiu por outro? Eu nunca vou ter essa informação 100%. Então é mais fácil eu armazenar isso numa variável, a variável vai varrer e vai procurar quem é, e daí depois eu uso aquele conteúdo. Porque se eu substituir o jogador, o player, o asset, o personagem, enfim, não interessa. O que interessa para mim é a variável. Se mudar o jogador, eu atualizo a variável e continua rodando sem problema nenhum. Então por isso que a gente usa variável de acesso. Tá? Como que eu faço para linkar este camarada com a minha variável da minha câmera? Coisa mais simples do mundo. Pego o meu jogador e arrasto ele para dentro. Certo? O tipo de programação que a gente está fazendo no C Sharp, na Unity. Quer dizer, o C Sharp é assim, o C++ também, várias, enfim, diversas linguagens são o que a gente chama orientada a objeto. Tá? Isso significa que a gente consegue fazer links e conexões entre múltiplos scripts e múltiplas coisas. Acabei de bater o microfone aqui. Para que elas tenham correlação e a gente consiga fazer esse controle. No caso, isso daqui de pegar o jogador e jogar literalmente dentro da variável, isso é extremamente orientado a objeto mesmo. Então a gente está fazendo uma relação direta. Eu estou pegando meu jogador que está na minha cena, colocando ali na minha variável. Quando eu der um play, agora vocês vão ver que não vai dar erro, e aqui o offset ele vai ter um valor. Olha lá, o offset no X é 1.3, no Y 3.5, no Z menos 1.4. Essa é a relação de diferença, o intervalo de posição entre a minha câmera e o meu personagem. E é isso que eu quero manter. A diferença é que quando o personagem andar, eu vou fazer um cálculo para a câmera ir espelhando o movimento do jogador. Sempre, tá? Isso serve como regra. Sempre que eu rodar o jogo e ele der essa mensagem aqui, ó, the variable target of, óbvio, né? Daí ela vai dar o script que está dando erro. Por exemplo, no meu caso aqui, a câmera. Has no been assigned significa que tu esqueceu de colocar alguma coisa numa variável. É padrão, tá? Padrão. Nunca vai ser uma mensagem diferente. Has no been assigned significa que tu não colocou um valor, um objeto, um item, alguma referência dentro de alguma variável. Sempre isso. Ou o objeto foi deletado, ou não foi colocado que nem aconteceu aqui, ou de repente alguma coisa está atrapalhando e ela não está recebendo esse valor. Então
vulgarmente falando, a variável está nula. Ela está vazia e ela não deveria estar. Coloquei meu player aqui. Se eu movimentar meu player, obviamente, a câmera não vai junto. Porque eu não mandei a câmera seguir, eu só mandei ela saber qual é a diferença. E reparem que como ele está rodando no start, o valor não atualiza. Ele só funciona uma vez quando começa o jogo. Então vou sair, vou lá no meu script e a gente vai fazer o seguinte agora. A minha câmera ela tem que atualizar sempre que o meu jogador movimentar. O meu jogador está movimentando no Fixed Update, então por enquanto é mais fácil a gente fazer a atualização da câmera também no Fixed Update. Então o meu jogador vai movimentando, a câmera vai movimentando junto. Tá? Fixed Update. É aqui que a gente vai fazer nossa câmera ser controlada. Então é o seguinte. Eu falei há não muito tempo atrás que muitas das vezes, e até é uma prática boa fazer isso, a gente usa variáveis e a gente joga fora depois. Em vez de deixar uma variável lá em cima funcionando o jogo inteiro e ocupando memória o jogo inteiro, a gente usa ela não tem mais uso, a gente deleta. Porque o que acontece? Cada atualização do jogo, cada frame, ele roda esses blocos de informação do script. Se eu declaro uma variável aqui dentro, eu posso fazer isso aqui, eu posso declarar uma variável que está aqui em cima aqui dentro. Quando ele chega no final, digamos que eu tenho várias linhas, tá? Ele começou, declarei a variável, usei. Quando chega nessa chave, ele limpa a variável da memória, porque eu não vou mais usar. Então isso é uma prática muito boa. É mais fácil se a informação é pequena, é mais fácil eu usar ela e jogar lá fora, limpar a memória do sistema e deixar isso disponível do que ficar ocupando um bloco de memória que eu não sei se eu vou usar o tempo todo. Tá? Então, essas duas informações são importantes, mas o que a gente vai usar agora não é tão importante. Então eu vou utilizar e jogar fora. E quando começar um novo ciclo de atualização, ele cria de novo, usa e joga fora. E assim por diante. Isso não é um problema. O que eu fiz aqui em cima? Criei uma variável do tipo vector3 chamada offset. Agora, em vez de criar uma variável aqui em cima, eu vou usar uma variável direto aqui, ó. Vector3. Tá? Eu não preciso colocar se é pública ou privada, porque ela obrigatoriamente ela é privada, porque ela roda só aqui dentro deste camarada. Essa variável aqui, essas duas, eu posso usar dentro de qualquer dentro de qualquer função, qualquer void dentro desse script, e até mesmo em outro script. O que está aqui dentro, eu vou usar só aqui dentro do void fixed update deste script. Quando chegar no final, ela é deletada. Então, vector3, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma informação para saber a posição a posição que a câmera vai receber. Então, eu vou chamar isso aqui de... Ô, Luciano. Diga aí. Só de aviso que o Alex daqui a pouco vai ter que sair. Tranquilinho, na verdade eu vou encerrar esse script da câmera e eu acho que era isso por hoje, é muita informação pra cabeça de vocês. Então. Porque já são 9 horas, a gente tá 2 horas conectados. Então eu falei que era pra pegar o refri e o Cheetos aí, que ia ser longo. Mas eu já tô terminando aqui, mais uns 10 minutinhos no máximo, tá? Beleza. Não, tranquilo. Seguinte, câmera, eu vou chamar isso aqui de campos, tá? Camera position, certo? Esse camera position vai fazer o seguinte. Ele vai receber, esse valorzinho aqui, esse símbolo significa receber. Vai receber o meu target.transform.position, ou seja, a posição do jogador, mais o offset que eu tinha recebido lá no start. Então, só para vocês entenderem. No começo do jogo, eu vou pegar a diferença de posição entre a câmera e o meu objeto, certo? Depois, eu vou pegar a posição do objeto do player e eu vou sempre somar com a diferença desses dois. Então significa que se meu player andar uma unidade para frente, eu vou pegar a posição do player e vou somar com o meu offset para eu saber que eu tenho que andar mais uma unidade para frente. É desse jeito que ele vai funcionar. Então eles vão andando assim, ó. Isso aqui está sendo armazenado numa variável temporária chamada camera position e depois a minha câmera vai efetivamente receber essa movimentação. Câmera transform.position, que é a minha câmera, recebe um vector3.lerp. Lá no player, ó, a gente usou translate.
que é uma forma de, digamos assim, empurrar o meu jogador. A minha câmera, ela vai mudando de posição imitando o player, só que eu quero fazer isso de uma maneira que tenha uma suavidade, digamos assim, tá? Né? Fazer um smooth na câmera. Que ela tenha um leve atraso para parecer que a câmera, tipo, o player se mexeu, eu tenho que ir junto, e assim por diante. Vector 3.lerp. Aqui dentro eu tenho que colocar algumas informações, tá? Quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, do lerp, o Visual Studio ele avisa o que eu preciso. Eu preciso de um Vector 3A, um Vector 3B e um float. O que é o Vector 3A e B? As duas posições, a posição de início e a posição de fim. A posição de início, o Vector 3A, é a minha própria posição da câmera no momento em que ela vai sair do lugar. A posição B é a posição para a qual ela tem que ir, que no caso é a linha de cima, aquele cam position ali. Então, transform ponto position, vírgula. Então, posição A é a própria posição da câmera. Segunda posição, câmera pós, ponto. Só câmera pós, porque é o valor direto. Então, ela vai deste ponto para este ponto. O terceiro valor é um float, porque o que significa isso? Vai pegar a posição A e a posição B, e o float vai ser o tempo que ela vai demorar para chegar nessa posição, tá? E esse tempo, ele é um valor matemático, né, um float ali que a gente pode usar qualquer valor. Então, dependendo do que a gente for usar, ele pode dar um tilt violento. Eu vou colocar aqui, eu vou chutar um valor, tá? Não sei mesmo, vou colocar aqui 5. E é isso, nossa linha de comando está praticamente pronta. Só que eu quero atualizar isso, aí começa a complicar aqui. Só que eu quero atualizar todo esse comando dela conforme o tempo de jogo avança. Então, mesmo que o jogo tenha alguma diferença de lag, de frame rate, alguma coisa assim, eu quero que ele fique fixo com o tempo de jogo, ou seja, com relação aos segundos. Então, eu vou dar um outro comando, time.delta time. Então, em vez de pegar o frame como atualização, ele vai pegar o segundo como atualização. Então, mesmo que o jogo tenha uma queda ou uma taxa de atualização diferente, ele vai fazer sempre esse sentido com relação ao tempo de jogo. Vou compilar. Acredito que não vai dar erro. Não vai dar erro. Vou lá na Unity. E vou dar um play no jogo. Deixa eu afastar um pouquinho. Você está vendo a câmera aqui em cima, né? Agora eu vou... lá, minha câmera está movimentando junto. Conforme eu ando, a minha câmera anda junto. É isso aí. Nossa câmera está... A gente nem fez sistema de física, tá? Se eu sair do quadrado aqui, meu personagem continua voando, não tem problema. Então tá ali, bonitinho minha câmera com o seu... Chutei um valor ainda... Eu ia chutar 3, chutei 5, tá bom. Tá tranquilinho. E percebam que como eu arrumei a câmera no começo do jogo, ela tá sempre deixando o jogador centralizado na minha cena. Isso aqui é minha cena de jogo, efetivamente. Importante, né? Tô trabalhando há 2 horas e não salvei. Belezinha. Acho que por um primeiro momento, com código, é mais que suficiente para fritar aí o cérebro e fazer um testezinho. Com isso aqui vocês já conseguem fazer um teste com 2 scripts, com 2 assets diferentes, e já dá para começar a botar os pezinhos na água aí de como que funciona código e tal. E, enfim, acho que já é um bom começo. Se tem alguma dúvida aí para finalizar, que por mim a gente corta aqui, e daí na próxima a gente faz a movimentação mais completa, né? A movimentação mais completa envolveria o quê? Envolveria o pulo, etc. Pois é, então, daí a gente pode pirar. Pulo, comando de rotação, a gente não fez rotação da câmera, eu quero fazer rotação da câmera, por exemplo. Eu quero que, como é um jogo em terceira pessoa, eu quero rotacionar a câmera e continuar controlando meu personagem conforme a câmera rotaciona. Zoom in, zoom out, por exemplo. Personagem pular, personagem correr, mudar a velocidade. Fazer algum sistema de colisão. A gente não fez física, então o nosso personagem não pode pular porque ele não tem nenhuma colisão com o solo. Se eu sair do nosso terreno aqui, ele simplesmente vai embora. Aqui é só visual, ele não está funcionando para nada, né?
Então, se eu sair ali, ele simplesmente vai embora. A gente não adicionou propriedades físicas para saber se ele está colidindo com alguma coisa ou não. Então, isso é a próxima etapa para a gente poder fazer esse protótipo bonitinho. Beleza. Questions? Pessoal que está com o microfone mutado aí. Pode desmutar já. Pode Não, desmutar. nada. Então tá, beleza? Se vocês estão tranquilos, façam esse teste. Peguem, enfim, né? Peguem esse vídeo aqui de estudo. Tentem refazer e principalmente tentem entender, tá? Vocês viram que eu fui fazendo e fui compilando e testando cada etapa para mostrar as diferenças, mas tentem compreender essas etapas, né? O que cada linha representa. Só uma última coisa aqui, ó, que isso não faz diferença no código. Por exemplo, eu não lembro, tô dando um exemplo, tá? Eu não lembro o que essa linha significa. Quando eu vi o vídeo, tu explicou, mas eu não vou lembrar depois, não tem problema. Pode fazer o seguinte, ó. // é para movimentar o player. Tá aí, ó. Isso chama-se... O outro colocou um GIF ali louco. Isso aqui é uma linha de comentário. Então, tu pode escrever comentário para saber o que essa linha significa. Por exemplo, aqui, sei lá, diferença de espaço entre a câmera e o player, por exemplo. Então, façam comentários no próprio código de vocês para vocês saberem o que né? Na hora a gente lembra, daí a gente não mexe por 2 dias e depois tu já esqueceu o que está acontecendo. Então, é legal para vocês saberem o que cada linha funciona e desse jeito vocês conseguem estudar de uma maneira bem